Olá, na aula de hoje eu vou falar com você sobre crescimento e decrescimento de funções e a relação que isso existe entre derivada e também a ideia do máximo e de um mínimo. Então, eu toquei nesse assunto primeiro. A gente tocou nesse assunto já. Eu mencionei isso nas aulas que eu falei sobre derivada, mas vamos agora provar formalmente que um resultado importante que fala a respeito do crescimento da função local em relação com a derivada. Então, derivada indica a taxa de variação da função. F' do ponto x0, taxa de variação de f em x0. Só que isso aí não é exatamente super bem, assim, super bem específico. Essa é a interpretação dele e a gente tem trabalhado com isso lá no negócio de taxas relacionadas e tudo mais, mas não é uma coisa super definida. Agora a gente vai tentar dar um conceito para ele, que é o seguinte, na forma de um teorema. E tem uma demonstração fácil, é bem intuitivo. Se f' de x0 é maior do que zero, então, próximo de x0, f é crescente. Mais do que isso, na verdade, você consegue mostrar que quanto maior em valor for o f', mais crescente ela é, mais rápido ela cresce. Qual é a ideia da demonstração? A demonstração é interessante desse daqui. Eu não vou fazer ela super formal, porque, de novo, a gente não está no curso de análise. Mas a ideia é mais ou menos essa daqui. O cálculo da derivada é esse daqui. Por definição, é esse limite. A gente está supondo que ele existe. Então você tem dois limites laterais aqui. Que aí volta para a ideia do limite lateral, que a gente viu no começo. Então, se a gente tem dois limites laterais, x tendendo a x0, mais f de x menos f de x0 sobre x menos x0, e o limite lateral à esquerda, x0 menos, esses dois limites existem. E mais do que isso, a gente sabe que esses dois limites são positivos, ou são maiores do que zero. Por que isso é importante para a gente aqui? Se eles são maiores do que zero, você tem que olhar para o sinal aqui. Porque olha só, pô, limite quando x tende a x mais significa que o x é maior do que o x0, certo? Então a parte de baixo, ela é sempre o quê? Positiva. Porque o x é maior do que o x0. Se a parte de baixo é maior do que o x, significa que esse pedaço também é positivo, conforme o limite vai se aproximando. De novo, isso não é uma definição super formal. Se eu quisesse fazer a demonstração super formal, eu teria que colocar uns épsilons e deltas aqui. Eu acho que confundiria mais do que ajudaria no primeiro momento. Então, isso é quando a pessoa já está um pouco mais acostumada com a ideia assim, de cálculo e tudo mais, ela pode voltar e olhar. Tentando explicar de maneira mais intuitiva, sem apelar para épsilons e deltas. Mas o que está por detrás seria você pegar a definição do limite para todo epsilon maior do que, maior do que zero, existe um delta. Você pega um epsilon e delta apropriados aqui, você coloca esse limite sendo positivo. Mas se tiver interesse, vocês conseguem ver essas demonstrações dentro de um curso de análise real. Mas o que acontece próximo do x0, se x menos x0, vou colocar aqui é mais ou menos for pequeno, tá? Se o x estiver bem próximo ali dele, isso aqui é sempre positivo. Esse aqui tem que ser positivo também. Então, f de x tem que ser maior do que o f de x0 próximo. Entenderam?
Porque embaixo é sempre positivo, então em cima tem que ser positivo também para manter o limite sendo positivo. Aqui acontece o contrário, porque olha só, aqui é quando o x é menor do que o x0. Então, o que acaba acontecendo é, se o x for menor do que o x0, o mesmo argumento vai mostrar que o f de x, na verdade, tem que ser menor do que o f de x0. Só que isso significa, assim, porque aqui embaixo o x é menor do que o x0, e aqui em cima o x é maior do que o x0. Ou seja, próximo de x0, a função está crescendo, porque se o x está menor, ela está aqui. Então, a ideia do gráfico seria, aqui é o ponto meu x0. Tá? Se o x é menor do que x0, a função é menor do que f de x0. Se o x está maior do que o x0, a função está crescendo. Então, claro que esse comportamento não é necessariamente o... Esse comportamento se refere especificamente próximo do ponto x0. No ponto x0 a derivada é positiva, então a função é forçada. Existe um intervalo aqui próximo do x0. Você tem um intervalinho ali onde esse comportamento vai se observar. Então você consegue afirmar que se a derivada é positiva, a função tem que crescer próximo daquele intervalo. E o mesmo argumento também fala o seguinte, que se f' x0 for menor do que zero, então f é decrescente ali perto. É o mesmo argumento, só que com o sinal trocado. Então, são duas versões do mesmo teorema. Então, essa é a ideia da relação da derivada. F' de x0 maior do que zero significa que f de x é menor do que o f de x0 e y. F' de x0 ser menor do que zero significa que f de x menos f de x0. Opa, troquei a ordem da desigualdade já. X está próximo. Beleza? Então, isso é uma propriedade local. Tá? Se a derivada é positiva, naquele ponto, então ela tem que ser crescente. Se a derivada é negativa, ela tem que ser decrescente. Claro que uma propriedade local ela se torna global quando essa propriedade é verificada não só para um ponto, mas para o todo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo concreto aqui, tá? Vamos pegar a função f de x. Pegar uma função f de x igual a x ao quadrado mais 2x. Essa função daqui é uma parábola. A gente conhece o gráfico dela. Ela é uma parábola que tem duas raízes nos pontos 0 e no ponto menos 2. Então, 0, menos 2. Aqui. Vamos fazer um estudo, uma análise do sinal da derivada dessa função. F' de x é igual a quê? Ela tem o seu ponto. A derivada dela é 2x mais 2. 2x mais 2. Interessante. Olha só. Qual é o sinal dessa derivada? Ela se torna zero em que ponto? 2x mais 2 igual a zero. Significa que x é igual a menos 1. Então, ponto menos 1 é onde ela troca de sinal. O A é positivo. Significa então que ela é crescente. Então, ela faz uma linha assim. E aí, olha só uma coisa.
Antes do menos 1, ela é negativa. Depois do menos 1, é positiva. A função, a parábola, ela é sempre decrescente até que ela chega aqui. E a partir desse momento, ela passa a ser sempre crescente. Interessante, não? Então, como a derivada é sempre positiva para cá, eu posso afirmar que dentro desse intervalo, como ela é positiva para todo mundo, não é só uma propriedade local. Ela é uma propriedade que afeta todos aqueles pontos. Então, eu posso afirmar, sem medo de estar errado, que a função é decrescente em todos aqueles pontos. Claro, o decrescimento vai diminuindo conforme ele vai se aproximando do zero. Esse ponto daí a gente vai olhar mais para frente nessa aula, que esse é um ponto de mínimo da função, mínimo local. Mas depois desse ponto, ela começa a aumentar, porque a derivada vai ficando positiva. Vai ficando cada vez mais positiva, então o crescimento vai aumentando. Tá? Então, uma coisa que você pode fazer para tentar entender se a função é crescente ou decrescente é justamente esse estudo que você faz do sinal da derivada. Se você sabe que a derivada é negativa, sempre dentro de um intervalo, você sabe que a função é decrescente sempre dentro daquele intervalo. E se o sinal é positivo, você pode afirmar que ela é sempre crescente. Isso ajuda a gente a fazer, por exemplo, e depois a gente vai ver isso como uma aplicação da derivada, gráficos de funções que não são tão intuitivas assim. Se você consegue estudar o sinal da derivada, você consegue fazer o gráfico da função. Porque você pode ver onde ela está crescendo, onde ela está decrescendo, e depois a gente vai estudar umas outros detalhes assim que são legais. Mas a gente vai olhar agora essa questão do máximo e do mínimo. Mas mantenham isso em mente aqui, porque essa ideia do máximo e mínimo também está relacionada a essa ideia do crescimento e decrescimento local. Beleza? Vou dar um pequeno corte aqui e aí a gente volta para falar a respeito do ponto que apareceu aqui, do máximo e mínimo. Como é que eu sei isso? Então, já voltamos. Bom, vamos agora definir então um pouco mais precisamente essa ideia de máximo e mínimo que apareceu. Então, veja C, ponto, um domínio. De uma... Dizemos que C é máximo absoluto de F em D, se F de C é maior ou igual do que F de X para todo X no domínio. Tá. E essa definição também pode ser estendida para mínimo. Mínimo absoluto se F de C é menor ou igual do que F de X para todo X pertencente a D. Vamos ver um exemplo gráfico para ajudar a entender. Tá? Então tem uma função que está definida dentro de um intervalo AB. E tem um ponto aqui que eu vou chamar de T. Ele é dito um ponto de máximo se isso aqui acontece. Máximo absoluto. Não tem nenhum outro ponto que é maior do que ele. Pode ter outros pontos que são iguais, mas o que acontece é que nenhum ponto é maior do que ele. E a mesma coisa com a ideia de um mínimo absoluto. Nenhum outro ponto, se é um ponto de mínimo, e esse aqui é um ponto de máximo absoluto. Mas, além da ideia de pontos de mínimo absoluto e pontos de máximo absoluto, você tem a ideia do ponto de máximo mínimo relativos, que seriam esses outros pontos daqui. Que a função atinge um máximo ou mínimo se você restringir próximo dela. Tipo, perto desse ponto daqui, nenhum outro ponto é maior do que ele. Mesma coisa aqui. Nenhum outro ponto é menor do que ele.
Então você tem aqui que seriam pontos de máximo e mínimos relativos. E esse aqui seria a nossa próxima definição. Mas antes, a gente tem um teorema. Ou máximos e mínimos locais. Ou relativos. Então, antes da gente dar uma definição precisa deixa eu passar um teorema para vocês de continuidade, que não dá para fazer aqui. A demonstração dele é um pouquinho complexa, ela envolve uns conceitos um pouco mais refinados ali de análise. Especificamente falando de conjuntos compactos e tudo mais, mas não vale a pena entrar no mérito. A gente vai gastar muito tempo com uma coisa que não é. Ia confundir um pouco demais. Então, o teorema diz o seguinte: se f é contínuo em um intervalo fechado A e B, então f sempre tem um máximo e sempre tem um mínimo. Uma outra forma que esse teorema é descrito frequentemente é que esse teorema diz que uma função contínua leva intervalos em intervalos. Porque você combina com um outro teorema que esse eu vou falar com vocês numa aula extra, que eu vou colocar no canal, que vai ser para melhorar as notas da primeira, da segunda e da terceira prova, que é o teorema do valor intermediário. Que ele basicamente diz o seguinte: se a função atinge um valor A, tá? Se uma função contínua, teorema do valor intermediário. Teorema do valor intermediário. Ele basicamente diz o seguinte: aqui é um enunciado mais informal, porque eu vou fazer uma aula separada sobre ele. Mas o teorema do valor intermediário diz que se a função tem um valor aqui, e a função tem um outro valor aqui, digamos, esse é um valor A e esse é um valor B, ela obrigatoriamente, se ela for contínua, tem que passar por todos os valores intermediários. Se existe algum número entre A e B, algum C qualquer, A menor do que C, menor do que B, existe alguém que a F vai levar naquele ponto. Isso que o teorema do valor intermediário diz. E esse alguém que é levado no ponto tem que estar justamente dentro desse intervalo daqui. De novo, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas esse teorema combinado com o teorema de cima, eles dizem o que pra gente? Eles dizem que uma função contínua sempre leva intervalos e intervalos. E qual intervalo ela vai levar? Ela vai levar no intervalo que é o valor mínimo absoluto até o valor máximo absoluto dela. E todos os valores intermediários entre elas também estão lá, por causa do teorema do valor intermediário. Então, outra maneira de pensar em continuidade seria essa, que uma função contínua sempre leva intervalos e intervalos. Mas esse teorema daqui é legal porque a gente vai ter uma maneira de encontrar esses valores máximos e mínimos. É isso que a gente vai aprender aqui. Então, vamos passar agora para essa ideia do valor de um máximo e um mínimo relativo. Como é que a gente define essa ideia daqui? Então, definição. Um número C, um valor FC é dito máximo, mínimo, relativo, se f de x, o f de x é sempre menor ou igual a f de c próximo de c. E é claro, o mínimo a definição troca.
Mas graficamente a ideia seria o quê? Ele é um ponto de máximo ou mínimo relativo se isso daqui ocorre. Então, digamos que eu tenho uma função aqui. Essa função daqui, ela está definindo os reais inteiros. Ela não tem um máximo ou um mínimo absolutos. Porque aquele teorema dali, é importante também notar, ele se refere a intervalos. Mas o que acontece é que ela tem esses dois pontos daqui. Se eu me restringir a um intervalo fechado, o máximo dessa função aqui que ela atinge é dentro desse ponto. E essa que é a ideia. Para ele ser um ponto de máximo ou mínimo local, tem que ser possível, restringindo ali, que aquilo ali vai ser um ponto de. Aquilo ali vai ser um máximo absoluto. Essa é a ideia. Um ponto é um ponto de mínimo ou máximo local se você consegue encontrar um intervalo apropriado, onde ele vai ser o ponto de máximo ou mínimo absoluto. Se isso é possível, ele é o mínimo ou máximo relativo. Graficamente é fácil de entender, é só você ver ali, você vai ver que é um ponto onde a função atinge um pico. Um pico entre aspas, porque, bom, um pico é um lugar onde não é derivável, mas... como é que a gente encontra esses pontos? Tem a demonstração informal e tem a demonstração formal, tá? A demonstração informal eu vou passar agora rapidinho. Depois eu vou fazer a demonstração formal. Mas esses pontos daí, eles podem ser encontrados facilmente porque pensa na derivada como sendo a inclinação da função. Quando eu chego aqui nesse ponto de máximo ou mínimo, o que acontece é que a derivada da função é zero. É uma coisa engraçada que, assim, visualmente, dá para você assumir que isso aí é razoável. Que esses pontos de inflexão, onde a função está ali, de fato, eles são pontos onde a reta tangente ao gráfico tem que ser horizontal. Ou seja, o f' tem que ser zero. Mas dá para a gente refinar um pouco e fazer a demonstração rigorosa, porque a demonstração rigorosa, no fundo, depende disso daqui, da discussão original que a gente estava fazendo sobre crescimento e decrescimento da função. Porque olha só, tá? Pensa o seguinte: se a derivada nesse ponto fosse positiva, ele estaria o quê? Crescendo perto daquele ponto, certo? Então ele não poderia ser um máximo local. Por outro lado, se a derivada fosse negativa, ele estaria decrescendo daquele local. Então a derivada não pode nem ser positiva, nem ser negativa. O que a derivada tem que ser então? Zero. Se ela não pode ser nem mais nem menos, a única opção que sobra é o zero. Então, teorema. Se f de c é ponto de mínimo ou máximo relativo, então f' de c é igual a zero ou não existe. Que isso é uma outra possibilidade que a gente que não ficou muito claro aqui no desenho, mas eu vou dar um exemplo agora, não sei o que acontece. É porque quando a derivada não existe, você realmente não pode afirmar muita coisa sobre isso. Mas a derivada não existir geralmente implica num bico, por exemplo. A função f de φ é igual a módulo de φ. O gráfico dessa função é o quê? O gráfico dessa função é isso aqui. A função tem um bico ali. A derivada dela não existe no zero. Ela não existe. Mas isso aqui é um ponto de mínimo relativo. Mínimo absoluto, na verdade, mas ele é um mínimo relativo também. Porque perto daquele intervalo dali não existe. Então, se a função tem bicos, ele também consegue encontrar pontos de máximo ou mínimo. Então,
Se a ideia é, se você quer encontrar um ponto de máximo ou mínimo, o que você tem que fazer é derivar a função e verificar. É claro que isso por si só não é sempre o suficiente, mas a gente vai explorar um pouco melhor essa ideia. Tá, então os máximos e mínimos relativos são dentro dos pontos onde a derivada é igual a zero ou a derivada não existe. Esses são os candidatos. Porque olha só, importante, observação. Essa implicação só vale para um lado, tá? Se f de c é máximo local, isso implica que a f de c é igual a zero ou não existe. Só que a volta não é verdade, sempre. Se f de c é igual a zero, isso não implica necessariamente que f de c é máximo ou mínimo local. Como exemplo clássico, a gente tem essa função daqui. A função f de x igual a x ao cubo. Essa função, a derivada dela é igual a 3x ao quadrado. Essa função só se anula, a derivada dela só se anula no ponto zero, mas só que o ponto zero dela não é nem máximo ou mínimo. É o que a gente chama de ponto de inflexão. Então, aí a gente tem uma ideia adicional que se soma a essa ideia do máximo e mínimo local, que é a seguinte. Definição. Se f' de c é igual a zero, dizemos que C é ponto crítico de f. Claro, isso também pode significar que o f de c não existe. E tecnicamente, um ponto onde ela não existe também pode ser dito um ponto crítico, se ela existe perto daquele ponto. Esses pontos daí, eles são importantes por quê? Porque eles são os pontos onde a derivada pode mudar de sinal. Tipo, a derivada pode passar a ser positiva ou negativa. Isso significa que são pontos onde a função deixa de ser crescente e passa a ser decrescente ou vice-versa. Claro que pode não acontecer nenhuma coisa nem outra. Por exemplo, essa função daqui, ela é crescente ainda. Ela chegou aqui no zero, você vê que a taxa de decrescimento foi parando. Ela foi ficando cada vez mais perto da horizontal. Ela chegou ali no zero, mas aí ela voltou a crescer. Então, a maneira de você interpretar isso é porque a derivada dela, o gráfico da derivada é sempre positivo, embora ela se chegue ali no zero. Tá? A derivada dela, 3x ao quadrado, sempre positivo. Então a função é sempre crescente, tirando o zero, que é o ponto crítico. Ele é um ponto de inflexão. Porque o ponto de inflexão, o gráfico dele geralmente sempre fica assim. Ou assim. Depois continua. Mas então a gente tem essa classificação de ponto crítico de f. E os pontos críticos, você pode ter. Pode acontecer três coisas. Um ponto crítico pode ser um ponto de máximo. O f de c pode ser um ponto de mínimo. F de c máximo, f de c mínimo. Ou f de c é um ponto de inflexão. E como é que você pode saber se isso aí acontece ou não? Simples, você vai ter que olhar para o sinal assim, tá? Ele vai ser um ponto de máximo. O que tem que acontecer para ele ser um ponto de máximo? Vamos pensar aqui, tá? Então olha só.
Um ponto de máximo local é esse daqui. O que acontece com a derivada dele antes do ponto? Antes do ponto, a derivada dele, como a função está crescendo, tá? A função está crescendo significa que a derivada ali, ela é positiva. E como ele está decrescendo depois, significa que a derivada é negativa. Então, ele está crescendo, chegou ali, pô, ponto de máximo, então a derivada passa a ser negativa. Então, se você quer descobrir, o que você pode fazer para saber se ele é um ponto de máximo ou mínimo ou um ponto de inflexão é olhar para o sinal da derivada. Esse é um dos testes. Existe um outro teste que é mais popular até porque, tecnicamente, fazer estudo de sinal dá um pouco de trabalho. Mas ele, o segundo teste é o teste da derivada segunda. Eu vou mencionar ele daqui a pouco. Então, fiz o mesmo desenho, só que eu escrevi errado. Um ponto de mínimo local, ali acontece o quê? Um ponto de mínimo local, a função está decrescendo e depois passa a crescer. Eu acho que essa explicação é mais intuitiva, que é só você olhar, olha o sinal da derivada. Antes da função, ele é positivo ou negativo? Depois da função, ele é positivo ou negativo? Porque aí isso informa você se ele é um ponto de máximo ou mínimo de inflexão. Então, ponto de inflexão tem dois tipos. Ele pode ser um ponto de inflexão assim, que aqui a derivada é sempre positiva. Ou ele pode ser um ponto de inflexão assado. Tem um outro ponto crítico aqui. Ele é um ponto de máximo, tá? Porque a derivada é positiva aqui e a derivada é positiva aqui também. E... Ou melhor, a derivada é negativa aqui. Então a derivada aqui é negativa. Mas ela continua negativa pra cá. Porque a função tá decrescendo. Então olha só. Derivada positiva, derivada positiva. Aqui é um ponto de inflexão. Derivada positiva, derivada negativa. Aqui é um ponto de máximo. Porque ela está crescendo, depois passa a decrescer. Então, derivada negativa, derivada positiva. Derivada positiva, desculpa, derivada positiva. Derivada negativa, derivada negativa. Então, ponto de inflexão, ponto de inflexão. A derivada não trocou de sinal. Derivada trocou de sinal, ponto de máximo ou mínimo. Derivada era positiva, passou a ser negativa, ponto de máximo. Derivada negativa, passou a ser positiva, ponto de mínimo. Essa é a regra. Esse é o truque. Então, se você quer estudar o crescimento e decrescimento, essa é a maneira mais fácil de você fazer isso. O que mais dá pra gente falar? Existe mais alguma coisa? Tem mais uns exemplos de exercícios, mas eu quero botar essa aula antes do nosso horário normal de aula, porque assim, eu tenho uma consulta por aí, foi um exame para fazer, então não vou conseguir fazer a aula síncrona. Mas eu queria deixar a aula para vocês. Então, quando eu voltar, eu vou gravar uma aula de exercícios e exemplos. E aí eu vou fazer com vocês estudo dos sinais, vou falar da derivada segunda. Então, é. Quando eu voltar, então, vou gravar essa aula e aí eu coloco para vocês. E depois a gente vai continuar olhando aqui outras aplicações de derivação. Beleza? Então, essa aqui foi a primeira, só para vocês começarem a olhar essas ideias de máximos e mínimos. Então dá para me botar também um problema de máximo e mínimo. Ah, explicar um esquema, tá? Mas isso vai estar no exercício. Mas a ideia toda é que você pode usar essa ideia agora para encontrar máximos e mínimos locais e absolutos. Esse é o nosso próximo objetivo. Mas a ideia é mais ou menos essa. Se eu quero descobrir onde a função atinge seu máximo ou mínimo, o que eu tenho que fazer é eu vou derivar, encontrar os pontos críticos e as possibilidades que existem para máximas e... Opa, quais são? Bom, a gente vai discutir. É melhor discutir depois.
Tá, então, preste atenção, eu vou mandar um link pra vocês da aula de falando de máximos e mínimos locais. Então é isso aí, gente. Até a próxima.